Olá, estamos aqui hoje para fazer uma pequena reflexão sobre uma passagem evangélica à luz da doutrina espírita e nós agradecemos imensamente pela oportunidade. Então, nós separamos para analisar juntos uma obra psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, chamado Boa Nova. Neste livro, são narradas passagens da época da vida de Jesus aqui na Terra e os ensinos dele com os discípulos e com outros personagens. A gente separou para hoje o capítulo chamado A Negação de Pedro. Então, primeiramente eu vou narrar conforme está citado no livro. O capítulo começa com a descrição da cena do lava-pés. Jesus estava lavando os pés dos discípulos e Pedro olhava aquilo tudo com um olhar de reprovação. Ele estava inconformado de que os discípulos estavam permitindo que Jesus lavasse os seus pés. E ele disse: "Os meus pés o Senhor não vai lavar, não." Aquele ar de julgar, sabe, que a gente tem até hoje. Imagina, a pessoa está fazendo isso. Jesus, ao perceber, olhou serenamente e respondeu: "Pedro, não queira ser superior aos seus discípulos. Não queira ser superior aos seus companheiros, meus discípulos." A partir daí, a voz de Pedro se calou. Calou a sua generosidade quase infantil. Passado isso, o capítulo narra a cena da última ceia de Jesus com os discípulos. Jesus alerta sobre os próximos acontecimentos, recomenda o amor e diz que sabe por antecipação que no momento final os discípulos estarão dispersos. Pedro não se conforma mais uma vez. E tentando provar para os companheiros o seu amor a Jesus por meio de palavras, ele insiste: "Jesus, mas eu daria a minha vida por você. Onde você vai, eu quero estar junto." Jesus percebe que essa irritabilidade, inquietação do Pedro precisa de mais aprendizado. E ele diz: "Pedro, a experiência vai te trazer melhores conclusões. Ainda hoje você vai aprender que o homem no mundo é mais frágil do que perverso." Pedro não quis acreditar. E Jesus insiste e explica: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Pedro não acreditou, não quis acreditar. No momento em que Jesus já havia sido preso, Simão Pedro e João saem à procura de fazer alguma coisa que pudesse reverter o quadro. Eles saem realmente na expectativa de tentar ajudar Jesus. Em determinado momento, João vai ter com Maria e Pedro continua sozinho nesta tentativa de conseguir algum meio de tirar Jesus da prisão. E durante esse percurso, caminhando as ruas muito cheias, Pedro encontra muitas pessoas e percebe a hostilidade com que elas falam sobre Jesus e sobre seus discípulos, a irritabilidade, o quão as pessoas estão inflamadas contra o Cristo e os seus discípulos. E Pedro sente medo. E Pedro pensa na sua família. E se me pegarem? E se eu for assassinado? O que será da minha família? Pedro sente medo. Na mistura desses sentimentos, mas ainda tentando ajudar Jesus,
Pedro é procurado em 3 momentos diferentes, por 3 pessoas diferentes. Você não é discípulo dele? Não, eu nunca ouvi. Eu não o conheço. Quando Pedro termina de negar Jesus a 3ª vez e ouve o som do galo, vem à sua memória a recordação de Jesus lhe dizendo: você vai me negar 3 vezes. E Pedro sai chorando amargamente. Por meio desse véu de lágrimas que está obscurecendo as suas vistas, Simão Pedro experienciou uma visão consoladora e generosa. Ele viu Jesus à sua frente. Ai, que lindo! Ele viu Jesus em espírito. Jesus foi ampará-lo, porque sabia da sua necessidade. E Jesus lhe olha com um olhar de serenidade e sorri generosamente, como sempre. Ele não apontou o dedo falando: tá vendo? Falei que você ia me negar. Ele olhou sereno. Eu tô aqui, eu sei disso. Tá tudo bem. Pedro não viu mais nada, mas no seu coração foi tocado a se lembrar daquela frase que Jesus havia dito, que a experiência ia fazê-lo compreender de que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. É linda a passagem, né? A leitura dela me trouxe grandes reflexões e me tocou muito fundo ao coração. A primeira reflexão que eu tiro, né, que acho que a gente pode ver juntos nessa passagem, é o termo que Humberto de Campos usa, generosidade quase infantil. Lá no começo da narrativa, a respeito do modo como Pedro julga os próprios companheiros, né? E isso a gente faz, né, até hoje. Nós que conhecemos Jesus, que estudamos um pouco da doutrina espírita e tentamos fazer o bem, muitas vezes, quando a gente vê alguém fazendo uma coisa que do nosso ponto de vista não é certo, a gente julga ela. A gente fala: nossa, mas é um absurdo. E a gente vai falar mal dela. Mas aí a gente vê que isso é uma generosidade ainda infantil da nossa parte. Vamos dizer assim, a gente vê alguém que está fazendo alguma coisa que é completamente contra os ensinos do Cristo, certo? É muito claro, é muito fácil perceber algumas coisas que de fato são desvios do que Jesus ensina. Mas se a gente vai apontar o dedo para essa pessoa e falar: que absurdo, como é que faz isso? Como é que a pessoa está fazendo aquilo? Não foi isso que Jesus ensinou. Tudo bem, mas também não foi o que Jesus ensinou a gente apontar o dedo um para o outro. Aquele que está errando, né, é aquele que eu mais preciso ajudar. Primeira coisa, nós não temos autoridade moral para julgar se o que a pessoa está fazendo é certo ou errado. E segundo, mesmo que efetivamente o que uma outra pessoa esteja fazendo seja de fato um erro, o nosso papel é orientar essa pessoa, principalmente por meio do nosso exemplo. Só isso. Não condenar, não ficar falando: você viu que absurdo a pessoa fazendo aquilo? Isso é um senso de justiça. Quando a gente vê alguém fazendo algo errado e fica contrariado com isso, de certa forma é um senso de justiça. A gente já tem mais ou menos uma noção do que é certo ou errado. Mas é um senso de justiça, uma generosidade infantil ainda, ou seja, ainda precisa ser desenvolvida, porque para ser completa, quando eu ver isso, eu vou ter que ter mais compaixão com esse irmão. Nossa, ele ainda não percebeu. O que eu posso fazer para ajudá-lo a perceber que o caminho não é esse? Outro ponto muito interessante dessa passagem é a frase que Jesus fala para Pedro: a experiência te trará melhores conclusões. Isso fica muito fácil da gente entender porque que nós temos provações na nossa vida.
Porque quando a gente estuda a doutrina de Jesus, né, por meio do Espiritismo, ou não, né, não precisa só, a doutrina do Cristo, e quando a gente realmente aceita e quer seguir o caminho do bem, do amor ao próximo, do perdão, a gente entende. A gente entende tudo que a gente lê, né? A maioria das vezes. E a gente às vezes até fala que a gente sente aquilo, que a gente vai praticar aquilo. Mas é só a experiência que vai fazer aquilo ser um conhecimento, desenvolver de fato aquela potencialidade em nós. Então, se eu faço um estudo e aprendo sobre a caridade, ler, estudar, refletir, palestrar sobre isso, não vai me fazer sentir a caridade em si. É só a experiência que sim. E é por isso que nós temos provas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E as provas são bênçãos divinas, que são oportunidades benditas de nos fazer experienciar alguma situação para que a gente de fato possa aprender. Enfim, outro aspecto legal de ser analisado nessa passagem é quando Pedro se percebe imperfeito. Ele se achava o último pacote da bolacha, fazendo uma pequena brincadeira, né? Quando ele olha para os companheiros permitindo que Jesus lavasse os pés, que absurdo, né? Quando Jesus diz que ele vai negá-lo e ele fala, não vou, o senhor me julga tão mal assim. E quando ele percebe que de fato ele negou, ele reconhece, quebra o vidro, né? Nossa, eu não sou tudo aquilo. É a questão da prova, né? Ele já aprendeu teoricamente, ele já ouviu, ele já refletiu, mas ele precisa passar, ele precisa experienciar para viver. E a gente precisa reconhecer que nós somos imperfeitos também. Assim como Pedro negou Cristo, nós negamos diversas vezes, muito mais que 3. Cada vez que a gente desvia dos seus ensinamentos, cada vez que a gente sente ódio e raiva, ainda que seja ódio e raiva de uma pessoa que do nosso ponto de vista está muito errada, mas Jesus ensinou o amor, inclusive aos inimigos. A gente se desvia do caminho de Jesus e nega ele quando a gente julga, quando a gente discrimina. E quando a gente julga aquele que discrimina, a gente nega Jesus quando a gente não tem o auto-perdão, quando a gente não tem a caridade, quando a gente põe os nossos interesses mesquinhos antes de pensar no nosso próximo. E aí seriam exemplos infinitos para a gente falar aqui sobre as formas como nós negamos o Cristo. E nós precisamos trazer essa reflexão para nós. Às vezes nós negamos ele sim, e a gente tem que aceitar que é imperfeito. Não no sentido de, sou imperfeito, então vou continuar assim. Não negar as nossas imperfeições para reconhecê-las e correr atrás de mudar, né? E exatamente nesse ponto vem uma outra passagem. A gente reconhece o nosso objetivo nessa reencarnação, né? Nós reencarnamos para evoluir, para trabalhar as nossas más tendências, desenvolver nossas potencialidades, aprender a amar, acabar com essas falhas nossas mais comuns. Então, o que é muito importante é nós nos conhecermos, como Pedro se conheceu, reconhecer essas imperfeições. Mas aí no nosso dia a dia, a gente reconhece essas imperfeições e às vezes a gente falha, mesmo que eu já fiz análise, né? Então, pensei, nossa, eu preciso aprender e melhorar em tal ponto. Aí fico alguns dias bem, passam uns dias, eu já erro de novo. E aí vem aquele sentimento de culpa. Meu Deus, como é que eu fui fazer isso de novo? Nossa, por que eu fui me desequilibrar assim mais uma vez? Nossa, por que eu tô nervosa dessa forma? Enfim, vem esse sentimento de culpa. Mas essa mensagem é tão consoladora, porque aí eu acho que a gente tem que pensar exatamente na forma como Pedro se sentiu
quando ele percebeu que negou Cristo na terceira vez, e no meio do seu choro, Jesus apareceu para ele. E apareceu com um olhar sereno e com um sorriso generoso. Jesus não apontou o dedo, não falou, tá vendo, eu te falei, não condenou. É como um abraço. Você errou de novo. Mas sabe, eu sei que você está fraco, que você é frágil. Pedro se lembrou que Jesus disse: o homem no mundo erra mais por fragilidade do que por perversidade. Então, quando a gente errar, vamos ter o auto-perdão. Vamos visualizar isso em nós, Jesus nos olhando e falando, de novo, né? Mas é a sua imperfeição, vamos mudar? Vamos tentar da próxima vez ser melhor? Porque se Pedro não tivesse se perdoado ali, quantas coisas ele fez? E se ele não tivesse se perdoado naquele momento? Então vamos desenvolver o auto-perdão. Ainda nessa passagem, no livro E o Verbo se fez parábola, do Haroldo Dutra Dias, ele faz um comentário muito interessante sobre o livro Há 2000 anos, do Emmanuel, quando do encontro de Públio Lentulus com Jesus. E o Haroldo fala que quando Jesus encontra o Públio, ele vê muito além do Públio, ele vê o Emmanuel já. Aliás, ele vê o além do Emmanuel que a gente ainda não sabe. E isso Jesus também faz conosco. Quando ele nos vê ainda frágeis, né? Ainda errando muito, ele vê o espírito evoluído que nós seremos um dia. Então, além do auto-perdão, essa mensagem traz uma reflexão de fé nas nossas capacidades. O Cristo sabe que nós vamos conseguir, então a gente tem que ter fé na gente mesmo. Mas essa mesma reflexão faz a gente pensar também que se Jesus olha para mim quando eu erro serenamente e entende que é porque eu sou frágil, isso também se dá com todos os meus irmãos. Não é só comigo, não é mesmo? Então, aquela pessoa da família difícil, aquele colega de trabalho complicado, aquele vizinho problema, aquele parente que a gente não quer por perto, enfim, as pessoas todas do nosso convívio ou não são olhadas por Cristo dessa mesma forma. Quando elas erram, Jesus também olha serenamente para elas, compreendendo que são frágeis e enxergando nelas o espírito evoluído que serão. Então, se essa mensagem traz bastante consolo, do auto-perdão, da fé em nós mesmos, traz também a mensagem do perdão, a mensagem da gente procurar não julgar o próximo. Lembrando mais uma vez lá da generosidade quase infantil. De não julgar e de tentar enxergar o lado bom da pessoa. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa entender que muitas das falhas que nós julgamos nas pessoas vêm das suas fraquezas, dos seus medos, dos seus mecanismos de autodefesa. Então, o que a gente tem que ter para com ela é compaixão, é desenvolver o amor e não julgar. Então, a mensagem é também de perdão. Perdão. Não é fácil, mas a gente precisa fazer esse exercício também. Como no livro que a gente citou, que Jesus, ao ver Públio, ele já enxerga Emmanuel. Quando ele me vê, ele já vê o espírito evoluído, que eu serei lá na frente, mas isso é para todos. Então, a gente também precisa tentar, quando enxergar alguém, procurar pensar lá na frente, vai ser um espírito evoluído também. Então, vamos respeitá-los, vamos dar o tempo que cada um precisa no seu processo evolutivo, até porque cada um realmente precisa de um tempo, inclusive eu, não é mesmo? Então,
essa passagem traz todas essas reflexões para nós. Para a gente finalizar, para a gente fechar o conteúdo, a gente viu nessa passagem da generosidade quase infantil, para a gente aprender a desenvolver o senso de justiça de forma equilibrada e não de julgar, lembrando que nós vamos responder pelos nossos atos e não do próximo. Então, de nada adianta ficar apontando o erro das pessoas, isso não vai me fazer parecer ser uma pessoa melhor, porque eu já enxergo que o outro está fazendo errado, é anticristão. Não é essa a mensagem de Jesus. Se eu enxergo alguém fazendo algo que não é o que o Cristo espera, pelo menos do meu ponto de vista, então eu tenho que ensinar para essa pessoa com amor, com generosidade, com os meus exemplos, e não ficar apontando o erro delas para os demais, né? A reflexão dessa narração também fala aquela frase importante: a experiência te trará melhores conclusões para deixar o nosso coração mais calmo nos momentos das nossas provações, para a gente entender que toda provação é uma bênção, uma oportunidade da gente internalizar, da gente desenvolver tudo aquilo que a gente tem aprendido teoricamente. A frase de Jesus a Pedro, o homem no mundo é mais frágil que perverso, para a gente aplicar essa frase a nós mesmos, para a gente refletir se as nossas falhas vêm de fragilidades ou de perversidade e procurar corrigi-las. A mensagem do auto perdão, uma vez que Jesus sabe das nossas fragilidades e sabe que nós vamos errar, já sabe dos nossos erros passados e sabe que erraremos no futuro. Nós precisamos buscar não errar, mas acontecendo essas falhas, precisamos compreender que fazem parte das nossas fragilidades, aplicando então o auto-perdão. E a mesma mensagem de que o homem no mundo é mais frágil do que perverso, no sentido de eu aplicar ao outro, seja um conhecido, seja alguém de dentro do meu lar, ou um desconhecido, ou alguém famoso. Nós devemos aplicar essa frase também a eles. Então, a indulgência diante das suas fragilidades, medo e autodefesa, o não julgamento e o perdão. Rapidamente, pessoal, a mensagem era essa. Espero que de alguma forma possa trazer alguma luz, como me fez muito bem analisar essa passagem. Eu agradeço a oportunidade e a boa vontade de vocês. Obrigada.